como prometido, estamos ao vivo agora, inclusive com transmissão pelo Facebook, com Berenice Seara, que vai comentar tudo sobre essas eleições municipais com os cenários mais ou menos definidos, né? Já de uma definição já para o segundo turno na Prefeitura do Rio. A gente fala também sobre as outras cidades, assim, em geral, e também, claro, sobre a nova composição da Câmara de Vereadores. Berenice, que está cansada de tanto trabalhar, mas está aqui com a gente, né, Berenice? Bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia, Fred. Bom dia, ouvintes da CBN e o povo que está acompanhando a gente pelo Facebook. Realmente foram dias meio pesados, porque a gente teve na quinta-feira o grande debate, aliás, debate esse, a gente pode acreditar uma mudança nas posições aí depois desse debate, foi um debate muito importante, foi um debate com maior audiência, então, que se refletiu aí nessa tomada na reta final do segundo turno do Marcelo Freixo. A partir do debate, acho que como ele teve muito pouca exposição na TV, ele teve só 11 segundos, eu acho que nesse debate, no debate transmitido pela TV Globo, que teve uma audiência muito grande, ele finalmente teve gente que chegou à conclusão, Marcelo Freixo tá competindo, está participando dessa eleição, eu não sabia, né? Muitas pessoas podem até alegar isso, porque não viam ele na TV quase. Então, acho que esse é um ponto que a gente pode destacar, eu acho que esse foi reconhecido, uma influência muito forte do último debate. Então, foi quinta-feira, acabou quase de madrugada. Na sexta, a gente tem aquela correria de jornal. Para quem não conhece, a gente tem um fechamento muito mais pesado, porque tem o fim de semana. No sábado, com as pesquisas, né, finais, na véspera da eleição, muita mudança. Aí sim, já esse descolamento do Freixo em relação àqueles candidatos todos que estavam empatados nesse segundo lugar nas pesquisas, fez a gente mudar muita coisa, então a gente já voltou ao trabalho, força total, e no domingo aí nem se fala, porque foi o dia inteiro. Então hoje tá todo mundo com a voz assim um pouco mais rouca, parecendo um pouco mais cansado, mas tá todo mundo aqui, né, interessadíssimo em saber os rumos aí já de manhã, avaliando o que está acontecendo, as mudanças, quem já está, né, negociando apoio, enfim. Agora foi dada a largada para essas alianças, o início de alianças, a busca por apoios e as estratégias que vão ser usadas nesse segundo turno, né? O que se sabe já que nem Crivella, nem Freixo querem o apoio do PMDB, né, Berenice? Ambos deram entrevista ontem dizendo isso. Aquela história do abraço do afogado, né? O PMDB foi o grande reprovado na eleição do Rio, porque tinha toda a estrutura, máquina, tempo. Estrutura, máquina, tempo e... Uma coligação gigante, né? 15 partidos, e não conseguiu chegar ao segundo turno, né? Foi uma série de, enfim, de fatores que levaram à derrota do candidato do prefeito Eduardo Paes, apesar da boa avaliação do governo. Não conseguiu chegar ao segundo turno. E aí, entre outras coisas, a falência do Estado e o desgaste do PMDB nacional. E nenhum dos dois candidatos que chegaram ao segundo turno anuncia que pretende conseguir essa adesão do PMDB. Ao contrário, Freixo e Marcelo Crivella foram bem claros ao dizer, Freixo, então, muito enfático, dizendo, não quero o apoio do PMDB. Mas... PMDB é uma coisa, os outros 15 partidos que o apoiavam é outra coisa, né? São 15 partidos que estão agora com esses votos todos aí postos na mesa, fora todos os candidatos derrotados aí. Em especial, ontem já anunciaram apoio ao Freixo Jandira Fegali e Alessandro Molon, os dois derrotados no campo mais à esquerda. E já anunciou, assim, até com um depoimento no Facebook, dizendo que vai se manter neutro, mas muito, muito, entre aspas, essa neutralidade, Flávio Bolsonaro, porque ele disse que não vai apoiar ninguém, mas vai fazer campanha no segundo turno contra Freixo. Então não está tão neutro assim. Então, onde tem dois candidatos apenas, você já dizer que vai ficar contra um, automaticamente você está anunciando adesão a outro. Não tem como fazer essa conta. E é bom lembrar que Flávio Bolsonaro teve mais de 400 mil votos, e ele é o candidato exatamente no campo oposto a Marcelo Freixo. E já anunciando que fará campanha contra, eu acho que essa é a maior pedreira que o Freixo encontra nesse segundo turno. É já saber que esses 400 mil votos do Flávio Bolsonaro, se não automaticamente, mas muito provavelmente devem migrar para o candidato Marcelo Crivella. Mas os outros votos ainda estão muito em aberto, né, Berenice? São candidatos na maioria, né? O Índio, o Osório, o próprio Pedro Paulo estão mais no lado, na postura mais conservadora.
Numa primeira visão, poderia se dizer, eles estão mais para Marcelo Crivella. Mas isso não é tão claro, principalmente na cabeça do eleitor, porque você pode ver na última pesquisa da Datafolha, que foi divulgada no sábado, numa simulação de segundo turno, a diferença entre Crivella e Freixo já não era tão grande quanto foi anteriormente. Porque aquela história, o Freixo, o Marcelo Crivella, que sempre esteve em primeiro lugar desde as primeiras pesquisas, nessa reta final da campanha ele começou numa curva descendente. Enquanto Marcelo Freixo, até impulsionado pelo voto útil de esquerda, fez a curva ao contrário, ele pegou uma curva ascendente. E nessa última pesquisa do Datafolha, mostrava que numa simulação de segundo turno, a diferença já não era tão grande quanto já foi. Dava 41 para Crivella e 37 para Freixo. Então a vantagem já não era tão grande assim. Então acho que tem uma eleição de segundo turno, é outra. Freixo vai ter o mesmo tempo de TV de Crivella, coisa que ele não teve no primeiro turno. Tem toda essa dificuldade, realmente ele é um candidato muito à esquerda, então não é tão palatável para o eleitor mais conservador, mas ele tem um tempo aí para mostrar, enfim, as suas propostas, que ele não teve antes. Não dá para dizer, não dá para cravar que é uma transferência automática dos candidatos conservadores para Crivella, porque ele também tem outras coisas, tem outras questões a serem colocadas. Nesse segundo turno aí, os apoios de Crivella, que já começaram a ser questionados ainda no primeiro turno e vão ficar mais claros no segundo, tem várias coisas que vão chegar aí nesse segundo turno mais às claras, né? Essa transferência não é uma transferência automática, como você está falando, depende de uma série de fatores, de variáveis, enfim, mas a princípio, o que a gente pode deduzir é que pelo menos os votos do Bolsonaro devem ir diretamente pro Crivella, porque ele está num campo imediatamente oposto ao do Marcelo Freixo, né? Esses são os votos, a migração mais clara, parece. Quais são esses fatores que podem determinar? É campanha, é tempo de TV? O que determina essa transferência? Nesse segundo turno agora, você vê que transferência de voto não é uma coisa tão clara, que a aprovação do prefeito Eduardo Paes, por exemplo, do governo, muito maior nas pesquisas todas, quando as pessoas perguntavam como você avalia o governo Paes, entre o ótimo e bom, foi muito maior do que o candidato dele teve nas urnas, na verdade. Então essa transferência não é tão simples, não é uma coisa tão automática, né? Se você pensar que o candidato o tempo todo mostrava as realizações de Paes e dizia, eu sou o candidato que vai continuar isso, em tese era para que as pessoas que estavam aprovando o governo quisessem essa continuidade e votassem nele, e não foi o que aconteceu. Então, essa transferência é muito difícil. Alguns políticos têm mais capacidade de conseguir transferir esse voto, outros têm menos. Isso é uma coisa que não é uma coisa mensurável com facilidade. No caso do Bolsonaro, dos Bolsonaro de um modo geral, né, do clã da família Bolsonaro, é um eleitor muito característico, né, um eleitor muito... E você vê, uma fatia considerável do eleitorado, porque elegeu Carlos Bolsonaro, que é o irmão mais novo do Flávio, em primeiro lugar para a Câmara de Vereadores. Foi um feito isso. Assim, repetindo também o que já tinha acontecido com o Jair, que também foi o deputado federal mais votado no Rio. Então, você vê, e o Carlos, em todas as pesquisas para vereador, aparecia, sim, entre os 10 mais votados, mas em nenhuma delas eu vi a aposta de que ele poderia ser o mais votado. E nem o Flávio aparecia como o quarto colocado, tão próximo de Pedro Paulo como ele chegou. Então, assim, é um voto que não se manifesta tão claramente nas pesquisas, ou na mesa do bar, ou na conversa entre os amigos, mas é um voto mais solitário na urna. Não vou usar a expressão voto envergonhado, mas é uma coisa que fica muito mais... não é um eleitor que sai apregoando tanto, a não ser os mais radicais, né? Os seguidores do clã Bolsonaro que vão para as redes sociais brigar e tal, que esse também cada vez maior número, mas a grande massa é uma massa mais... que vai lá, vota, mas não faz tanta propaganda assim. Tanto que ela a gente não é tão visível nas pesquisas e sempre na urna surpreende. Surpreendeu na votação do Jair,
que ninguém esperava que ele fosse o primeiro colocado com tamanha diferença, e agora do Carlos Bolsonaro também, e até a votação do Flávio, que não foi um candidato que tenha ido muito bem na campanha eleitoral, teve alguns tropeços, aquele quase desmaio no primeiro debate, e depois não teve um desempenho considerado tão bom assim nos debates seguintes, né? Mas surpreendeu com essa colocação. Até sábado, achava-se que quem podia estar no campo mais conservador, bem, né, fazendo frente ao Freixo, seria o Índio da Costa. E, na verdade, quem chegou mais perto foi o Flávio Bolsonaro numa surpresa. Então, esse eleitor é um eleitor muito fiel e é um eleitor que não dá para você mensurar muito bem. Acho que sim, ele tem uma taxa de transferência maior do que os outros candidatos derrotados. Agora você falou sobre essa candidatura do Pedro Paulo, do PMDB, que não decolou, né? E Eduardo Paes, o prefeito, paga o preço agora da teimosia dele, Berenice? Sim, é inegável que há o Eduardo Paes foi, juntamente com seu candidato, foi o maior derrotado nessa eleição. Mais até do que seu próprio partido, porque o PMDB conseguiu fazer uma grande bancada para a Câmara e, enfim, a derrota foi maior pessoal do Eduardo Paes do que do próprio partido, embora o partido tenha perdido a capital do Fluminense, que era um ativo político importantíssimo nacionalmente. Mas o que acontece que eu achei engraçado, até usei um título na coluna hoje chamado Tiro Trocado, porque a turma ligada ao Eduardo Paes também, enquanto alguns caciques do PMDB deixam claro que a culpa foi do Eduardo Paes, porque ele que teimou em manter um candidato que 1 ano atrás mostrou sua grande fragilidade quando vieram à tona as denúncias de agressão à ex-mulher, que depois ele insistiu, levou até o STF, né, foi até o STF se defender e conseguiu o arquivamento do caso à véspera da eleição, mas aquilo marcou muito. E como teve as versões conflitantes entre ele mesmo falando sobre o episódio, ele não conseguiu desgarrar dessa imagem de um agressor e isso fez uma diferença muito grande. Então, assim, pro PMDB, alguns caciques do PMDB, a culpa foi do Eduardo Paes, que insistiu num candidato com problemas, um candidato que já de cara, né, 1 ano antes da eleição, já demonstrava que ia chegar na disputa com uma deficiência muito grande, uma marca negativa. Uma marca negativa, uma janela muito aberta, e não quis trocar, insistiu e manteve, e aí sim usa essa expressão, a teimosia, tem gente que usa até uma expressão mais agressiva, chamada arrogância. Enfim, o PMDB culpa muito o Paes. Mas o Paes também culpa o PMDB, porque a gente teve nesse intervalo a falência do Estado do Rio, do governo do Estado, né, teve o próprio desgaste da imagem do partido ligado a Eduardo Cunha, nacionalmente falando. Então, assim, tiro trocado, um acusa o outro, né? Paes sai menor, muito menor nessa disputa, porque você deve lembrar que não tem muito tempo assim. O PMDB já festejava o Paes como possível candidato à presidência da República, né? Foi levantado um tempo atrás, mas acho que ele próprio, por todas as declarações que foram contestados. Cometeu algumas chamadas gafes também, gafes, né? Desde aquela ligação com aquele telefonema grampeado com o presidente Lula pra cá, foi uma sucessão de declarações infelizes flagradas aí, até a última com a manicure lá da comunidade, na entrega da casa. Da casa do Minha Casa Minha Vida. E assim, e também alguns problemas, alguns tropeços aí do desabamento da ciclovia, alguns problemas com asfalto no Joá, não sei, e as obras um pouco questionadas, aí isso veio dando uma desgastada. E Paes já sabe o que vai fazer agora em janeiro? Ele já tinha anunciado que queria um ano sabático, né? Ele queria ficar um tempo fora e tal. O que a gente soube agora é que ele tem um convite para uma diretoria no Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, voltado para a América Latina, e também vai dar aula na Universidade de Colômbia, em Nova York. Como é que deve ficar o futuro político do Eduardo Paes? Esse sonho de presidencial dele continua ou a candidatura para governador é mais provável? Como é que você vê? Primeiro que a gente tem uma coisa curiosa, assim, aprendi isso já há algum tempo, em política a gente nunca decreta a morte de ninguém, muito menos do Eduardo Paes, que foi um prefeito, a gente tem aí, dá para enumerar milhões de realizações, fez uma Olimpíada
muito bem e tal. Não dá para dizer que ele tá... eu não diria nem... Ele tá ferido, mas nem é ferido de morte, não. Eu acho que ele tá... Esse ano de afastamento, eu acho que vai ser importante. Acho que tem um problema aí com o PMDB, que eu não sei qual vai ser o rumo disso, se ele vai sair do partido, se ele vai continuar depois desse chumbo trocado, o quanto isso vai ser determinante aí no futuro dele, né? O quanto esses caciques vão conseguir, né, acalmar essa reação. Mas, de certo, ele tem aí um futuro que ele mesmo, Paes, não quer dizer que o fato dele não ter conseguido fazer o seu sucessor não quer dizer que o futuro dele, Paes, esteja para sempre marcado, nada disso. Eu acho que ele tem aí a chance de recuperar um pouco a imagem dele passado um tempo. E esse bloco político do PMDB também pode se recuperar? A gente sabe que o governo do estado está em crise, perderam a prefeitura do Rio. Como é que fica esse baque é mais forte. Eu acho que agora, de volta à realidade, é uma eleição perdida e uma situação financeira e gerencial do estado do Rio muito grave. Mas na Câmara ainda é a maior muito bancada, grave, né, Berenice? Mas sim, ainda tem essa força porque tem toda uma estrutura, né? O PMDB tem a estrutura do governo federal, estadual e tinha o municipal. Vai perder uma desse triunvirato, vai perder uma das perninhas, né? Vai perder o municipal. E o municipal, que é muito forte, a prefeitura do Rio, é uma estrutura gigantesca. A concentração de votos no estado do Rio, na capital, é uma coisa importantíssima. Então, realmente vai levar um tempo aí para o PMDB se refazer desse baque. E ainda falando sobre essa composição da Câmara, vai ter 18 novos vereadores, a renovação foi de 35%, para 17 deles será o primeiro mandato. Será um cenário muito diferente com essa nova composição? A gente tem aí uma derrota de alguns políticos tradicionais, assim, é bom a gente citar, porque Elton Babu, de fora, Jefferson Moura, Átila Nunes, professor Washington, líder do PMDB durante tanto tempo, né? Tem aí a Jimmy Pereira, que é um nome muito forte, muito conhecido na Câmara. Leila do Flamengo, são políticos de grande estrada que ficaram fora nessa eleição. E a chegada de muita gente nova, né? Tarcísio Mota. Foi o segundo mais bem colocado, né? O segundo mais bem votado. Marielle Franco, também do PSOL, uma líder comunitária, uma pessoa com uma história... São 6 vereadores do PSOL. 6 do PSOL. Marielle chegou em 5º lugar. É uma coisa enorme para uma pessoa que está no seu primeiro mandato. Tem sim uma renovação. Luciana Novaes, do PT, que já tinha tentado antes, não tinha sido eleita e agora se elegeu bem também. Davi Miranda, que é um jornalista, assim, tem pessoas novas com cara diferente. Não sei o que isso vai conseguir mexer naquela estrutura arcaica, pesada da Câmara de Vereadores do Rio, que a gente vira e mexe, tá aqui, né, Bianca, dizendo, não teve quórum, a Câmara do Rio, né, durante todo o primeiro semestre, trabalhou em plenário equivalente a uma semana de um trabalhador normal, né, 8 horas por dia, de segunda a sábado, ela trabalhou só. A Câmara, se você somar todo o tempo que passou em plenário os vereadores do Rio, no primeiro semestre inteiro deste ano, foi o equivalente a uma semana de trabalho de um trabalhador comum. É um vexame. A gente tem uma Câmara muito, muito, né, abaixo das expectativas de qualquer um. Não se fala em partido, estou falando de um desempenho, de um modo geral, da Câmara. Então a gente espera que a chegada dessas pessoas novas mexa um pouco nessa estrutura. O gás novo leva também essa Câmara a funcionar. Nos últimos 2 meses, que foram os meses de campanha, o trabalho em plenário foi de 4 horas. Então, eu acho que a gente realmente está precisando dessa sacudida. Espero que essas pessoas novas possam trazer isso. Agora, quem deve ter mais dificuldade para lidar com essa formação da Câmara? O pessoal fez 6 vereadores, a coligação do Crivella 3, vai precisar de muita articulação aí. Né? De qualquer maneira, a gente pode imaginar que o prefeito eleito, ao assumir, porque aí tem uma coisa muito curiosa, Fred, assim, ao assumir, seja ele qual for, ele não vai ter a grande maioria, como o PMDB teve em todas as últimas... né, eleições, até porque tinha aquelas coligações, não só o partido fez a maior bancada, com uma coligação imensa de 15 partidos, ele quando chegava a Câmara era dele, sobrava para a oposição 4, 5, 10 gatos pingados.
Nesse caso, seja lá o Freixo ou o Crivella, já vai chegar na Câmara com uma Câmara em tese de oposição. Porque não, os partidos, o PRB do Crivella elegeu 3 e o PR do garotinho que está com o Crivella não elegeu ninguém. Então, você teria uma bancada de 3 vereadores. E o PSOL, tudo bem, fez a segunda bancada, mas são 6 em relação ao resto, e o PSOL não coliga com ninguém, então, né? Agora, segundo turno vai ter um apoio, aí vem o PT, vem mais alguém, PT não sei, né? A gente está imaginando. Mas assim, a Jandira veio, por isso que a gente imaginava que o PT que está com ela possa vir também. Mas, possa ir também. É uma conta difícil de fazer ainda. Porque o vereador é uma coisa muito curiosa. Ele troca de lado para o lado governista com uma velocidade impressionante. Assim, a experiência mostra que essa mudança, tanto que o PMDB ele elegeu em 4 anos atrás 12 e terminou com 18. Né? Ele teve um crescimento de 50% da bancada ao longo de 4 anos. Só o PMDB, fora os partidos ligados à base do prefeito Eduardo Paes, que também foram inchando. A gente tem uma história, por exemplo, na primeira eleição de Sérgio Cabral, o garotinho fez a segunda maior bancada, com um discurso totalmente de oposição. Em menos de 6 meses, a grande maioria dos seus deputados estaduais já tinham partido para o próprio PMDB ou para partidos ligados ao governo. A oposição do garotinho virou pó em poucos meses, assim. É muito comum isso. Principalmente o vereador que tem aquela política, né, assistencialista, precisa do governo para levar ao ponto de luz que vai fazer o votinho dele, levar para a comunidade os serviços que trazem a sua reeleição. O ouvinte Eduardo chama aqui a atenção para a votação por zona eleitoral. O Jornal Globo até trouxe um mapa hoje com uma presença muito significativa de Crivella na Zona Oeste, por exemplo, do Rio, que já era esperado, né, Berenice? Isso, e do Freixo a concentração muito grande na Zona Sul, Grande Tijuca e alguns bairros na Zona Norte mais populosos, Meier, enfim. É uma votação que eles vêm mantendo ao longo do tempo, assim. O Freixo tem uma base muito forte, o PSOL, né? Base muito forte na Zona Sul e nesses bairros mais próximos da Tijuca, Grande Tijuca, enfim. Mas é isso, a eleição de segundo turno é diferente, né? Tem que ver como é que isso vai funcionar, essa redistribuição ou não dos votos. E a gente vai conversar muito mais sobre isso ao longo dessa campanha de segundo turno. Quarta-feira acho que a gente talvez já tenha mais novidades, principalmente com relação aos apoios que vão começar a se desenhar a partir de hoje. Os 2 candidatos, ontem mesmo Crivella já pegou o telefone e já começou a ligar para todo mundo, já buscando esses acordos. O Freixo é um pouco mais cauteloso, mas o Crivella já está a pleno vapor. Acho que o Crivella consegue aumentar muito essa sua base agora no segundo turno. Acho que muito mais que Marcelo Freixo. Pelas dificuldades que o pessoal tem de conseguir se coligar a outros partidos, né? Chegou no primeiro turno sozinho, praticamente, né? Só com o PCB. É um partido que tem mais dificuldade. Bom, a gente vai conversando então, vai acompanhando tudo de bem pertinho. Estaremos aqui. À tarde tem uma outra participação no Facebook lá no Jornal Extra, às 4 da tarde. Acompanhem pela página do Extra, por favor. Vamos trazendo novas atualizações. E aqui na quarta-feira. Obrigada, uma excelente semana para você, viu? E para todos os eleitores e não eleitores do Rio de Janeiro também. Hoje, Berenice Seara, excepcional.